Hoje nós vamos ter que controlar a presença dos alunos por uma determinação da reitoria. Então é o seguinte, tem um caderno aqui que eu preciso sempre trazer e levar. E aqui tem a frequência do mês de março. Então vocês, por favor, assinem esse espaço aqui, segundo a ordem alfabética e tal, né? E isso eu vou passando. E vocês, por favor, assinem e depois deixem aqui na frente, tá bom? E também tem esses papelzinhos aqui, do programa SIGA, quem quiser, fica por aqui. Que é uma propaganda para que se participe da avaliação e tal, né? Alunos, professores, e assim por diante, né? Então, tá aí, né? Quem quiser, pegue e depois então vai passando e assinando, por favor, na data. Bom, é o seguinte, hoje nós vamos então para a terceira aula sobre a filosofia de Hegel. E antes de eu continuar o comentário do mais antigo programa de sistema que nós começamos na aula passada, eu gostaria de fazer uma espécie de revisão do caminho feito na aula passada e para também apontar para o assunto que hoje pretendo passar, que eu pretendo abordar, que são os escritos do Hegel, os fragmentos sobre religião, né? Os esboços. Então, é importante ter presente qual é a sequência, pelo menos em linhas gerais, o que eu pretendi dizer na aula passada, para que se talvez tenha uma noção do sentido desses textos do Hegel sobre religião e sobre amor. Então é o seguinte, na aula passada eu comecei fazendo alguns apontamentos sobre a filosofia de Kant, mas ao mesmo tempo eu havia dito que é preciso levar em conta como Kant é recebido pelo ambiente imediatamente posterior da filosofia, o ambiente pós-kantiano, que a questão toda, como também fica claro no início do programa sistemático, é de uma certa recepção da filosofia de Kant, em particular a parte moral, a filosofia moral kantiana. É assim que começa o fragmento, como vocês devem estar lembrados, né? Então, no começo está o Kant. E no Kant, se a gente observa a filosofia dele, o que fica principalmente para o ambiente pós-kantiano é o desdobramento em filosofia teórica e prática. E nesses campos da teoria e da prática, quer dizer, se colocam certas nomenclaturas, né, que permitem um movimento de pensamento. Você tem o sujeito, você tem o objeto, você tem uma determinação, determinado, quer dizer, o sujeito que é determinado, né? A determinação. Enfim, você tem todos esses desdobramentos da filosofia kantiana. Uma filosofia teórica em que o sujeito conhece, mas ao mesmo tempo ele é dependente do objeto, né? E uma filosofia prática em que o sujeito alcança a autonomia e determina, mas ao mesmo tempo é uma determinação apenas subjetiva. Enfim, se coloca uma série de possibilidades aí, a partir da filosofia do Kant, que vão então desembocar na filosofia do Fichte, né? Uma dialética do eu e do não eu. O que o Fichte faz, de alguma maneira, é reduzir a filosofia kantiana para o núcleo, para o centro, para a unificação.
A unificação a partir do eu, e esse não eu, que poderia ser, digamos, o objeto, no Kant, ele é posto pelo eu. Ou seja, o eu põe o não eu que determina o eu. Enfim, isso falando grosseiramente, segundo o movimento da doutrina da ciência. E de modo que na filosofia de Fichte existe a ideia da unificação, só que ela acontece no plano subjetivo. Tanto é que o Fichte acentua o primado da filosofia prática. Ou seja, o eu, a essência da autoconsciência, digamos assim, se realiza de modo mais pleno na instância prática. Ou seja, é o não eu. Então, o eu, esse não eu é uma espécie de determinação do eu. Ou seja, o eu é o centro. Há uma ideia de unificação na filosofia do Fichte, só que essa unificação, ela, logo já, a partir do Schelling, em 1795, é pensada como uma unificação que ocorre no plano da reflexão, no plano do sujeito. É claro que esse ponto aqui, do eu como núcleo da filosofia kantiana, será uma questão que vai ocupar o Hegel na época de Iena, na enciclopédia e na ciência da lógica. Ou seja, a atividade do eu penso, que é tida como a consciência de si no campo da filosofia teórica, será para o Hegel o núcleo do conceito, o núcleo da dialética. É claro que o Hegel vai considerar que essa atividade subjetiva, ela é ao mesmo tempo objetiva, ou seja, esse eu é concreto, ele é em si e para si, não apenas para si. Enfim, esse é um problema que mais adiante nós vamos ver. Mas no momento aí, nesse momento de 795, quando surge Fichte, as coisas elas vão sendo, digamos, resolvidas no idealismo nascente por caminhos que não esses do Hegel maduro, né? Mas o que nós temos então, a partir do Fichte, é essa tentativa de unificação no plano da subjetividade. E aí nós temos ao mesmo tempo o fator da liberdade, né? Que remete também a um evento histórico, a Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, junto com o Fichte, surge já o Schelling, no escrito sobre o eu. Ora, nesse escrito sobre o eu, o Schelling já coloca um problema que também ocupará o Hölderlin e depois o Hegel. Ou seja, o eu como unificação, essa intuição, digamos, intelectual que se exprime no eu, ela não é, ela é contraditória, porque é uma unificação no plano da subjetividade, e não é ainda o absoluto enquanto tal. Ou seja, algo que envolve também uma instância objetiva de fato. Então o Hölderlin, o Schelling, coloca uma certa incompatibilidade, né, entre o eu intelectual, o eu subjetivo e o eu absoluto. E isso de alguma maneira se repete no texto sobre o dogmatismo e criticismo, quando Schelling fala que junto com o criticismo deve haver também um dogmatismo, ou seja, são posições que se, de alguma maneira se complementam. De modo que nós temos com o Schelling o tema do Spinoza também que se coloca. Spinoza, enfim, aqui no idealismo se coloca o problema da unificação. E aí surge essa proposta do Hölderlin. Que é juízo e ser. Qual é a novidade do Hölderlin? A novidade do Hölderlin, já nesse ambiente de uma certa recepção do Spinoza, né, dessa questão de uma totalidade que se coloca acima do sujeito, o Hölderlin vai dizer que a verdadeira unificação, que é o problema que está ausente na filosofia kantiana, uma vez que na filosofia kantiana saber e ser estão separados, esse problema da unificação
ele não pode se colocar no plano da subjetividade. Ou seja, o ser está acima da relação sujeito-objeto. Implica a ligação dessas duas instâncias. Esse texto, Juiz e Ser, eu pretendo comentar daqui a pouco na aula, na sequência, junto com o texto que deixamos no Xerox, né? Você deixou no Xerox, que é o discurso sobre a mitologia do Schelling, né? O idealismo do Schlegel, do livrinho do Schlegel, conversa sobre a poesia, mas o texto é do Schelling, né? Então, esses textos eu pretendo analisar na sequência. A minha intenção agora, de início, é mais ou menos fazer um esquema geral desse percurso de Kant até o idealismo, e para chegar a esses textos do Hegel sobre a religião, né? Porque a questão toda é essa. Você tem Juiz e Ser como uma outra possibilidade do idealismo, ou seja, uma instância. A questão do Hölderlin é essa: há uma instância além da atividade de pensamento, seja ela teórica ou prática, onde se coloca a totalidade. Ou seja, a totalidade, a unificação, não é acessível pelo pensamento. Ela está além do pensamento. É preciso então buscar elementos que estribam a unificação, mas ao mesmo tempo envolvam a liberdade humana, mas que estão além do pensamento. Ora, essa é a base, no fundo, do conceito de amor no Hegel. E das preocupações que o Hegel tem em torno da religião, fundar uma religião, em relação à crença e esses assuntos todos, né? Então, esses textos do Hegel sobre amor, religião, tem a ver com essa preocupação que vem já do Hölderlin, mas também o Schelling, quando ele fala da mitologia, e que essa mitologia, que precisamos de uma nova mitologia, que o Schelling está expressando é uma continuidade, ou um certo campo de pensamentos também no escrito sobre o eu. Ou seja, precisamos de uma instância que esteja acima da relação sujeito-objeto e que a determine. E a mitologia é isso. A mitologia, como nós vamos ver pelo texto do Schelling, né? E o Hegel, essa nova mitologia que é proclamada no mais antigo programa de sistema, ela de alguma maneira se encaminha, no caso do Hegel, para os estudos sobre a religião judaica, o cristianismo, sobre a autonomia moral kantiana. Quer dizer, o que está em jogo aí, no caso do Hegel, não é a investigação, digamos, empírica ou historicamente verdadeira da religião judaica, cristã, enfim. É claro que a história aí tem um peso, mas é preciso observar de onde que surge a motivação. Existe a presença do Kant, da moralidade kantiana, o que guia todas essas investigações, né? E a moralidade kantiana, ela alcança um peso porque o Fichte acentuou isso, né? Só que a questão toda é saber como essa liberdade humana é de fato verdadeira. E aí é preciso apontar para essa instância maior. Ou seja, e também, de alguma maneira, essas instâncias maiores, como a religião cristã, judaica, essa chamada mitologia histórica, ela precisa ser, segundo Hegel, examinada em sua, digamos, racionalidade interna, para que se verifique se ela não contém elementos de dominação e que tornam o homem escravo, ao invés de torná-lo livre. Então toda a herança da Revolução Francesa, da liberdade, se coloca nesse plano do exame da chamada positividade, como diz o Hegel, da religião judaica e cristã. Então é um pouco esse o percurso, né? Também é importante nesse campo observar o problema da história, né? Que, no caso aqui, a época moderna. Porque de alguma maneira a filosofia de Kant e mesmo Schiller, né? Schiller se coloca aqui
nesse meio, e eles percebem que a filosofia de Kant, de alguma maneira, exprime o próprio sentido da época moderna, né? É uma expressão do pensamento moderno da separação, ou seja, da cisão, né? Então, a Revolução Francesa é essa concentração no homem. Só que, de alguma maneira, a Revolução Francesa tem que ser pensada no sentido de uma totalidade. E aí entra a Grécia. A Grécia como um referencial dessa mitologia, como nós vamos ver pelo texto do Schelling. Enfim, é um pouco esse o esquema, né? Aqui a gente também pode colocar a questão da vida, o problema da vida, e nesse caso aqui o problema do entendimento. É preciso ultrapassar o entendimento, que é o signo da época moderna, né? E a vida, no caso do texto sobre o amor, e também no texto, no fragmento de sistema, a vida é o que permite digamos, a ativação da liberdade, ao passo que o entendimento é colocado do lado do que é morto, né? Enfim, é mais ou menos esse o percurso que está presente no mais antigo programa, né? Como a gente viu na última aula, o mais antigo programa, ele começa com uma afirmação da liberdade, da ideia, do sistema completo das ideias, que tem que ser articulado a partir do fator da liberdade, e não a partir de um elemento estranho, que são os postulados, né? Kant não esgotou nada, os postulados e tal, e aí a questão da liberdade como o núcleo, a partir de onde vai se articular todo o idealismo, né? E o primeiro momento disso é a representação de mim mesmo como um ser livre, absolutamente livre. Ou seja, o ponto de vista, digamos assim, do sujeito, do eu, que é o que alcança Fichte, que é um ponto sem dúvida importante e que dá sequência ao princípio que se afirma na parte moral da filosofia kantiana, a autonomia. Só que esse é um ponto. Não se pode ficar nesse plano apenas subjetivo. O Hölderlin foge de Jena porque ele considera que o Fichte não dá mais nenhum espaço à natureza. Logo em seguida, Schelling vai se dedicar a uma filosofia da natureza, né? Então, esse é um segundo ponto que aqui no mais antigo programa de sistema emerge. É preciso ter uma expressão, é preciso perceber essa expressão da subjetividade a partir de onde ela nasce, a partir de um campo maior em que ela ainda não é a subjetividade, mas é a natureza em sentido amplo, né? Então, essa reformulação da física. E da física se chega à vida humana, à obra humana. Então, tem todo esse trajeto da liberdade pela noção de humanidade, passando pela história da humanidade, por uma nova concepção de Estado, o Estado não mecânico, mas orgânico. Aí também um certo espelhamento entre a natureza como organismo, a vida humana como organismo, daí a importância da noção de vida, que é um conceito muito complexo naquele momento, né? Aparece em várias, na obra de Goethe, natureza, enfim, e vai se espalhando, né? É claro que o Hegel vai depois limitar esse conceito de vida e estabelece uma separação entre natureza e espírito, mas aí já é um ponto mais complexo que surgirá depois, né? E onde então nós paramos na última aula foi nesse ponto da ideia da beleza. Ou seja, existe a representação da consciência de si, existe a formulação de uma filosofia da natureza e de uma compreensão da moralidade no sentido amplo pela ética
pela história da humanidade. Esses 3 campos, e aí surge esse momento, essa ideia por última, né, zuletzt, die Idee de alles vereinigt, que reúne tudo, que reúne todas as ideias, a ideia da beleza, né? E aí entra a referência do Hölderlin, principalmente, porque esse aqui é o mais antigo programa de sistema de idealismo alemão, não é o Schiller. A proposta do Schiller, ela é demasiadamente kantiana para se enquadrar aqui. Ela parte de uma cisão. O Schiller, ele parte do fato de que o homem é cindido e que esse estado estético é uma possibilidade de unificação, mas não que exista a ideia de beleza no início, como nós vamos ver aqui pelo discurso de Atenas do Hölderlin, do Hyperion. O Hyperion vai justamente dizer que no início está a beleza. Em filosofia, religião, tudo isso sai da ideia de beleza, né? Então, por isso que essa ideia é a que unifica. Ela vem por último, mas ela vem por último na ordem de apresentação, mas, digamos, logicamente vem em primeiro lugar, né? Então, a ideia da beleza, ela, no entanto, necessita de um ato estético, como se diz, para o qual a poesia assume uma dignidade superior, torna-se outra vez no fim o que era no começo, mestra da humanidade. Isso nós lemos, então, no programa, no 4º parágrafo. Não, no 4º parágrafo. E aí nós temos Hölderlin, também temos o romantismo, a conversa sobre a poesia. Mas, digamos que a referência aqui é mais Hölderlin, mas não se pode negar o romantismo, mas é mais Hölderlin pela sequência da mitologia e tudo mais, né? Mas o romantismo tinha uma concepção de poesia um tanto quanto ligada ao criticismo, né? Aos elementos da subjetividade, mas enfim, esse é um outro ponto que aqui não é possível explorar em detalhes, né? Precisava entrar na articulação do conversa sobre a poesia, né? A referência aqui, sem dúvida, é o Hölderlin, né? E a obra do Hölderlin, o Hyperion ou o Eremita na Grécia, né? No começo do Hyperion, há uma exaltação da Grécia experimentada como o lugar da unidade, pelo Enkaifan, o que é o tudo, como sinônimo da natureza. E isso sempre em contraste com a realidade da época moderna. E o Hölderlin chega a dizer que esse todo é o céu do ser humano. Então, o Hyperion, ele é um herói da Grécia moderna que possui uma nostalgia pela Grécia antiga. Ele diz no começo do romance epistolar: ser um com o todo, essa é a vida da divindade, esse é o céu do ser humano, ser um com o tudo o que vive e assim retornar numa bem-aventurada abnegação para o todo da natureza. Isso na página 13 da tradução da Nova Alexandria. Ou seja, essa ideia de abnegação, né, de alguma maneira de uma certa renúncia da subjetividade a favor de uma totalidade, é importante para o idealismo, né? E essa unidade, ela seria arruinada pela ciência, segundo o Hyperion. Ele diz: fui expulso do jardim da natureza onde cresci e floresci, ressecando ao sol do meio-dia. Enfim, o tom desse romance é elegíaco. O Hölderlin, ele experimenta então a Grécia no horizonte de um sentimento de saudade, como se já tivesse a concepção da perda desse mundo da unidade. E esse é um tema que é muito forte, a presença da Grécia, né? Como eu já falei na aula passada, mencionei o Winckelmann, né? É algo que está no Schiller, né? Nas cartas, né? 5ª e 6ª cartas sobre a educação estética, esse contraste entre a antiguidade e época moderna, né? E a Grécia
exprime a possibilidade de um conhecimento do mundo suprassensível, para além da afirmação da finitude humana, que o Fichte, de alguma maneira, exprime no plano da subjetividade, né? E uma das ideias que está fortes nesse romance do Hölderlin é que os divinos vivem em harmonia plena e que os mortais são cindidos. O famoso canto do destino de Hyperion exprime isso. Esse canto que está no interior do romance, ele tem dois versos em que se coloca de um lado o campo dos deuses, né, e de outro lado o campo humano, né? Então o que ocorre com o Hölderlin, que é importante destacar diante do Fichte e do Kant? No Kant e no Fichte, ainda presente, há uma espécie de potencialização da subjetividade, e em que ainda não se sente essa ausência da totalidade no plano subjetivo. E no caso do Hölderlin, isso se torna um problema, uma espécie de drama, porque no caso do Hölderlin se acentua essa experiência da finitude e da época moderna, e se estabelece uma espécie de oposição entre a totalidade e a finitude. E eu acho que o Hölderlin, o Hegel, nesse momento, ele está fortemente marcado por isso, né? Então, o fragmento do amor, ele vai ser articulado por essas duas instâncias, né? Uma instância da unificação e outra instância do morto, das oposições, das separações, né? É algo que o Hegel, na época de Jena, que é o texto que nós vamos ver a partir da aula que vem, a época de Jena, o Differenzschrift, o escrito sobre a diferença, o Hegel, na época de Jena, vai conseguir sair um pouco dessa oposição hölderliniana, que é trágica, dramática, né, de um todo e dos homens, e vai de alguma maneira aceitar essa cisão. E essa cisão, ela mesma articula por um processo histórico que vai culminar na fenomenologia do espírito, numa totalidade. Ou seja, essa é uma diferença forte, mas no caso do Hölderlin, que é nesse momento a referência, isso ainda se coloca como uma oposição. Quer dizer, o Hegel, nesses textos que nós vamos ver daqui a pouco, ele ainda está com uma intuição de buscar a unificação em elementos como o amor, na religião, enfim, e tanto é essa expressão fundar, né, uma religião e assim por diante, né, coisa que ele, na época de Jena, não vai mais pensar dessa maneira. Não se trata mais de afirmar, mas sim de procurar articular pela finitude humana, perceber que a própria finitude se nega nela mesma. Enfim, esse é o assunto a gente vai ver a partir da aula que vem. Por enquanto, aqui no mais antigo programa de sistema, o que nós temos é essa proposta do idealismo, né, de uma certa busca da totalidade, que é o que fica presente no fim desse programa, né, quando se fala da poesia, né, como educadora da humanidade. Então, essa ideia de uma alternativa. O Hegel vai também dizer isso na estética dele, bem depois, né, que a poesia sempre foi a que educou os homens, né? Mas aí ela vai ser a educadora num certo momento da história, né? Mas no entanto a história vai ultrapassar esse instante em que a poesia foi a educadora, né? Então aí já é um outro contexto, né? Mas aqui não, aqui ainda surge como uma certa alternativa, né? E aí o fragmento vai se encaminhando para essa concepção de uma mitologia, né? Que o Hölderlin, por exemplo, vai ver nos gregos, né? E que
depois o Schelling vai estabelecer essa noção, esse discurso sobre a mitologia, né? Enfim, em relação ao Hyperion, é interessante a gente também verificar esse trecho que é o fim da primeira parte, que se costuma chamar por discurso de Atenas, que é o fim do volume 1, que é importante a partir no sentido de pensar a totalidade como sendo poética, ligada à religião e arte, e fundamentando a atividade filosófica e toda a atividade humana, a liberdade. O Hölderlin se refere à formação do mundo grego nesse discurso de Atenas, a partir do solo divino, em que se desenvolve a arte e a religião, que são, como diz o Hölderlin, filhos da autêntica beleza. Então, a noção de liberdade dos atenienses adveio da beleza espiritual, ou seja, a moralidade dos atenienses decorre de sua religião ou mitologia. A própria filosofia também tem sua raiz na beleza, na poesia. O Hölderlin diz que a expressão da filosofia enunciada por Heráclito, no sentido de que no interior da unidade existe a diferença, só pode ter sido expressada pelo fato de que houve a experiência anterior da beleza plena e pura. E é a partir dali que o Hölderlin, no fim do romance, vai criticar o norte, que lembra em alguns momentos uma certa crítica ao Fichte, né? Porque ele fala que o norte impele seus pupilos cedo demais para dentro de si mesmos. Falta à cultura moderna a percepção de que o mero intelecto não produz nenhuma filosofia. E que essa realidade, então, do norte, ela terá que ser, de alguma maneira, equilibrada pela noção de amor, que é forte nos gregos, e o Hegel vai também seguir nessa linha, né? Então, o que ocorre? Se de alguma maneira, no Kant e no Fichte, existe uma ideia de chegar da moralidade à totalidade, ou seja, e também isso está presente no Schelling, no caso do Hölderlin, o caminho tem que ser o invertido. É da totalidade, da unificação, é do ser ao juízo, que vai o caminho da liberdade, né? E o Hölderlin analisa aqui nesse discurso, enfim, não podemos aqui nos deter muito, mas ele pega o exemplo dos gregos, da formação dos espartanos e dos atenienses, né? Então, os espartanos, eles são formados segundo o intelecto. Cedo demais, já cedo, eles são disciplinados. E então, eles sempre serão cindidos, sempre separados, né? Ao passo que os atenienses, eles experimentam, digamos assim, essa liberdade desde o berço, né? Então, um pouco nessa linha que se coloca o Hölderlin como uma referência dessa mitologia a partir da poesia e da beleza, né? Claro que esse conceito de mitologia que surge aqui no fim é uma noção que já vem sendo sentida em meados do século XVIII, né? E é uma noção complexa, né? Mas ela vem se colocando como um referencial, quer dizer, como uma necessidade de uma totalidade. No Winckelmann já existe essa questão de que precisaria haver um repertório de significados que guiasse a atividade moderna, né? E aí nós temos então o discurso sobre a mitologia do Schelling, né? Que é interessante percorrer em alguns de seus momentos, né? É um discurso que exprime a conversão ao espinosismo, né, do Schelling. E esse discurso, ele então tem alguns aspectos, né,
que a gente pode percorrer, né? No primeiro momento, nesse discurso sobre a mitologia, que está no interior do Conversa sobre a Poesia, que vai então ser enunciado pelo Ludovico, num primeiro momento, essa mitologia é pensada no horizonte dos antigos, né? Do que foi a mitologia para os gregos, né? Então, obviamente, está aqui presente os deuses gregos e tudo mais, né? Como referencial para a arte antiga, né? E é interessante que na página 51 da tradução, né? Essa afirmação: afirmo que falta à nossa poesia um centro, como a mitologia o foi para os antigos. Então o problema da mitologia é o do centro, é o problema do idealismo, da unificação de teoria e prática, da totalidade e assim por diante, né? E essa expressão de uma ausência, que nós não temos uma mitologia. Ao mesmo tempo, essa sequência de que essa mitologia virá do caminho inverso de outrora, isso significa que ela não pode desprezar esse elemento da subjetividade. Não é possível escapar dessa marca da época moderna, né? Então, ela terá que ser elaborada a partir do mais profundo do espírito, como diz o Schelling. Terá de ser a mais artificial de todas as obras de arte, pois deve abarcar todo o resto, um novo leito e recipiente para a velha e eterna fonte primordial da poesia. Um poema infinito, que é bem essa tendência do romantismo, que no início do Conversa de Poesia se afirma que a poesia é infinita, né? E o próprio Schelling tem um texto muito interessante, que é sobre o Dante, em que ele vai dizer que o Dante é uma possibilidade para o cristianismo, para a poesia, na época moderna, de uma mitologia. Um poema infinito, né, que congregue toda a cosmovisão cristã. Isso se exprime no caso do Dante, né? Enfim, então, esse referencial antigo se coloca no início. No entanto, para o caso do Hegel, é interessante essa associação da mitologia com o idealismo, que aparece na página 52. E essa associação nos diz muito sobre o que vem a ser idealismo, né? Quando o Schelling fala: se é apenas as mais íntimas profundezas do espírito, página 52, que uma nova mitologia pode elaborar-se, como se através de si mesma, há uma indicação muito significativa, uma notável confirmação disso que procuramos no grande fenômeno de nossos dias, no idealismo. Esse surgiu exatamente do mesmo modo, como que do nada, e agora se constitui um ponto fixo, também no mundo do espírito, de onde a força do homem pode se expandir para todos os lados em desenvolvimento crescente, segura de nunca perder a si mesma ou ao caminho de volta. Esse trecho, esse período é interessante, porque ele remete diretamente ao programa, essa criação do nada, né? A partir do eu, né? Um ponto, e essa ideia de caminho, que o idealismo é um percurso. Isso, digamos, já é um pouco longe, mas essa ideia do Hegel, do processo, do pensamento como processo, né? De um caminho, de uma expansão, né? Então, enfim, que se apresenta no programa pelos diversos ramos do saber, né? E a grande revolução, quer dizer, essa palavra revolução aqui não está à toa, né? A grande revolução irá arrebatar todas as artes e ciências. Vocês já vêm atuando na física. Então, aí o Schelling entra com essa questão da filosofia da natureza, né, que é muito forte para ele, né? Onde o idealismo eclodiu, na verdade, mais cedo, por isso mesmo, ainda antes de ter sido tocado pela varinha mágica da filosofia. Todo esse problema da filosofia da natureza na época é uma questão muito complexa, porque havia toda uma reformulação da visão das ciências da natureza. Em Iena havia muitos cientistas naturais, químicos, né? Enfim, são questões da época, né,
que, por exemplo, penetram num romance como esse do Goethe, as afinidades eletivas, né? Da química, enfim, que influencia, da eletricidade, e todos esses fenômenos, né? Então, essa ideia de uma física, de uma filosofia da natureza em transformação, é algo que já exprime, de alguma maneira, o idealismo nascente, né? Mas logo a seguir, o Schelling remete à humanidade, o plano da humanidade, né? A humanidade lutando com todas as forças para encontrar seu centro. De novo, essa ideia de centro, né? E a antiguidade encanecida tornar-se-á de novo viva, e o futuro mais distante já se apresenta em presságios. Essa questão do passado e do futuro, é preciso voltar para avançar, né? Esse movimento que será muito forte também na filosofia do Hegel, né? E aí o Fichte, né, como a essência do espírito determinar-se a si mesmo e em eterna alternância sair de si mesmo para depois retornar. Então esse movimento passa por uma dialética da consciência, que o Fichte estabeleceu, essa saída de si mesmo para depois retornar a partir de uma determinação de si mesmo, né? E uma outra questão importante é essa relação do idealismo com o realismo, né? Que surge na página 53. O idealismo, lá pela 10ª linha, o idealismo precisa em todas as suas formas sair de si mesmo, de um modo ou de outro, para que possa retornar a si mesmo e para permanecer aquilo que é. Por isso é preciso e certo que se erga de seu seio um novo e igualmente ilimitado realismo. Assim, o idealismo será não só um exemplo, mas em seu modo de surgimento para a nova mitologia, será até mesmo de maneira indireta sua fonte. Vocês já podem perceber os primeiros vestígios de semelhante tendência em quase todas as partes, especialmente na física, e volto Schelling para a física, a qual não parece faltar mais nada, a não ser uma visão mitológica da natureza, né? Então, tudo bem que o Schelling estava com essa ideia na cabeça da grande física, né? Filosofia da natureza e tal, né? Mas o importante é essa ideia de movimento, né? Que o idealismo é, por assim dizer, a alma da mitologia. Ou seja, essa mitologia enquanto um percurso interno, né? Digamos, que o Hegel depois vai exprimir dialeticamente entre a subjetividade e a totalidade, né? Ou entre idealismo e realismo, né? Essa saída de si mesmo para se encontrar a si mesmo. Toda essa ênfase no realismo, ela é importante porque o Hegel, de alguma maneira, é uma saída que ele sempre estava buscando, né? Passando pela religião, pela história, né? Para encontrar uma espécie de unificação no interior da história, né? É claro que o Schelling, naquele momento, vai então de novo para a poesia, a procura do órgão, né? E no fim surge o Spinoza, né? O Spinoza, obviamente, não se trata aqui de uma interpretação interna do Spinoza, há toda uma recepção do Spinoza, né? Querela do panteísmo na época, né? Que começa com Jacob, toda uma discussão do Enkaipan, do todo, né? E o que o Spinoza faz aqui é essa ideia da totalidade, né? O Spinoza é importante porque ele é, digamos, uma espécie de referência da Grécia na época moderna, possível. Uma referência da totalidade no interior da subjetividade moderna, né? E, então, essa ideia da totalidade, né? Que se coloca a partir do Spinoza, esse divino em nós, né? Enfim, essa questão do todo, né? Do infinito, que é importante aqui, né? Nesse momento final, enquanto um movimento passando pela subjetividade, né?
Bom, tem essa querela do panteísmo, que aqui também se coloca, mas essa é uma questão que, enfim, um pouco complexa, né? Existe um texto do Jacob sobre a doutrina de Spinoza, em cartas, né? O que o Jacob vai ser uma referência, essa cisão do infinito e do finito, né? Que não há passagem, né? Do infinito ao finito. Já no Spinoza tem um elemento que o Hegel, de alguma maneira, está presente no Hölderlin, que é que o acesso ao ser não pode ser pela reflexão, que o ser, digamos, tem que ser sentido. Isso o Hegel tem no amor, né? Mas o Jacob também será um autor sempre criticado no Hegel da maturidade, porque ele é o acesso que o Hegel chama de saber imediato, né? É um acesso direto ao todo, que o Hegel vai repudiar, embora aqui ele esteja meio que procurando isso para além da reflexão. Mas no Hegel da maturidade, passando pela dialética, pela reflexão, esse saber imediato do absoluto não vai mais ser, digamos assim, considerado como uma possibilidade real, né, de acesso absoluto. E aí o Jacob, ele assume aí ele é criticado, embora nesse momento da juventude existe toda essa penetração do panteísmo pelo Spinoza, no Schelling, né? E isso vai levar ao Hölderlin também a falar do juiz e ser, né? Enfim, o que vai se colocar aqui, a partir do mais antigo programa, mas também a partir de uma recepção que o Hegel tem da filosofia moral kantiana, é que o Hegel vai estar envolvido com essa noção de unificação, que tem alguma coisa a ver com religião, mitologia, no caso, né, que se exprime no fim do programa, né? E o Hegel, ele vai então ser uma referência, quer dizer, uma coisa que tem que ser ainda comentada no fim que surge justamente na ideia de mitologia, é a seguinte: Schelling vai falar de uma mitologia que vai ter um órgão que a produza enquanto um movimento para um grande realismo, que é a poesia. A poesia, né? Só que no mais antigo programa de sistema existe essa expressão mitologia da razão. Ora, esse é um ponto caro para o Hegel, mitologia da razão. Nesse ponto, como a autoria desse programa sistemático fica entre Hegel, Schelling e Hölderlin, pode-se dizer que o toque do Hegel está aqui no fim, quando existe essa expressão mitologia da razão, né? Diese Mythologie aber muss im Dienste der Ideen stehen. Essa mitologia tem que estar a serviço das ideias. Sie muss eine Mythologie der Vernunft werden. Deve ser, vir a ser, né, uma mitologia da razão. Ehe wir die Idee estética machen, antes de nós tornarmos as ideias estéticas, isto é, mitológicas, elas não têm nenhum interesse para o povo. Então, esse problema do povo que surge aqui, esse parágrafo é meio hegeliano, né? Reflete um pouco a preocupação do Hegel. Enquanto não tornarmos as ideias mitológicas, isto é, estéticas, elas não terão nenhum interesse para o povo. E vice-versa. Enquanto a mitologia não for racional, o filósofo terá de envergonhar-se dela.
Então, tem o caminho do estético, né, para o povo, mas o inverso é importante também, né? Assim, ilustrados e não ilustrados precisarão, enfim, estender-se as mãos. A mitologia terá de tornar-se filosófica e o povo racional. E a filosofia terá de tornar-se mitológica, para tornar sensíveis os filósofos. Então reinará a eterna unidade entre nós. Nunca mais o olhar de desprezo, nunca mais o cego tremor do povo diante de seus sábios e sacerdotes. Só então esperar-nos-á uma igual cultura de todas as forças, em cada um, assim como em todos os indivíduos. Nenhuma força mais será reprimida. Então reinará a universal liberdade e igualdade dos espíritos. Ora, o que eu chamo a atenção é essa ideia do povo. Um dos primeiros escritos do Hegel é über Volksreligion. Fragment über Volksreligion und Christentum. Ou seja, uma ideia de uma religião do povo, né? Então é preciso integrar, o Hegel, esse toque de que essa mitologia tem que ter um elemento moral, da liberdade moral, tornar o povo racional, evitar que tenha o desprezo, que o povo não tenha um cego tremor diante de seus sábios e sacerdotes. O problema dos guias espirituais, que vai ser um problema para o Hegel, essa alteridade, essa estranheza, né? Que está na religião, né, em que os homens de fato não são livres, né, nenhuma força mais será reprimida, reinará a universal liberdade e igualdade dos espíritos, né. Será preciso que um espírito superior enviado dos céus funde entre nós essa nova religião. Essa ideia de fundar uma nova religião é um dos itens dos esboços sobre religião e amor, né. Ela será a última obra, a obra máxima da humanidade. Então, esse último parágrafo, ele é meio que hegeliano. Hegel vai pensar o amor, isso é um ponto interessante. Você tem o amor poético do Hölderlin. Claro, um amor bem mais atrativo que o amor do Hegel, né? O amor do Hegel vai ser um amor religioso, né? Um amor, tudo bem, é citado Romeu e Julieta, né? Mas logo em seguida o Hegel se preocupa com a relação dos amantes com a propriedade, né? Como é que fica isso, né? Quando se oceano, né? E há propriedade no meio, né? Então o Hegel não é poético, o Hegel é moral. O problema do Hegel é a vida. No fundo o Hegel tem razão, né? Quando o problema do amor, né? Não dá para desprezar a vida, né? Então o Hegel, mas ele não é romântico, né? Não é, enfim, não é o Hölderlin, né? Mas esse é um ponto interessante, esse encaminhamento da mitologia, né? Como ela ocorre no Hyperion e como... Tudo bem que o Hegel certamente não tinha o talento que o Hölderlin tinha para a poesia, né? Então nem caberia ele escrever alguma coisa. Se bem que ele mandou um poema para o Hölderlin, né? Que é o Eleusis, né? Enfim, ao Hölderlin. Eu nunca entendi muito bem esse poema, mas enfim... Acho que foi o único poema do Hegel, Eleusis an Hölderlin. Mas enfim, o Hegel ele estava aí sob a influência do estético. O Hegel aqui, ele é um Hegel dócil ainda, um Hegel sentimental e tudo mais, né, claro, né? Mas já está o toque, mitologia da razão. É isso que interessa, né? Então, é um pouco nessa linha que surge o Hegel, né? O senso prático do Hegel. E a importância que ele dá à dimensão prática que se coloca além de um idealismo estético. Então, se os conceitos do Hegel têm ainda um aspecto estético, a noção de amor, ela é pensada um pouco diante do Fedro, do Platão e tudo mais, né? Mas já dá também, ao mesmo tempo, o Hegel já vai preparando, vai inserindo isso no campo da história, da religião e da moralidade, principalmente, né? Enfim, o Hegel, ele vai, então, encaminhar essas reflexões para o campo da religião, né? É claro que numa perspectiva kantiana, do ponto de vista da moralidade, né? Mas sempre com o interesse de buscar pontos de unificação, né? Para resolver a questão da cisão
que caracteriza o homem moderno. Mas para o Hegel não se trata de postular isso, né? Ele vai em busca, enfim, vai atrás da história, mas Hegel em momento algum imagina que isso pode ser colocado diante do homem apenas, né? É preciso ver se ela é possível, né? Essa é um pouco a tônica dos textos do Hegel, né? Quando ele busca, ele examina as possibilidades de unificação. E esse trabalho que o Hegel faz em páginas e páginas sobre a religião, né? Esse trabalho vai ser importante, né? Para uma percepção da possibilidade ou impossibilidade dessa unificação, inclusive diante da situação moderna, né? É nesse campo que se colocam esses esboços sobre a religião e o amor, né? E fica claro num trecho central, né? Quando ele fala que o amor só se coloca entre seres vivos, né? Que o amor não é o entendimento, e assim por diante. Bom, esse texto, então, a gente vai analisar na sequência. Agora, uma observação importante aqui é esses esboços do Hegel sobre religião e amor, 797. Então, eles têm todo esse contexto, né? Mas também é preciso observar que são esboços e a linguagem do Hegel, que sempre é complexa, né? Aqui ele já é complexo, né? Mas ela é mais complexa ainda, mas até um pouco confusa pelo fato de serem esboços, né? É o que nós vamos também ver no fragmento sobre o amor, né? Que é o texto da edição do Noll, depois uma reedição que tem duas versões que foram postas lado a lado, né? E eu confesso que é difícil se orientar nessas afirmações, né? Enfim. Então, esse é um ponto importante, e é preciso também ver que que existe uma certa repetição nesses esboços e um percurso. Não sei se dá para dizer um percurso. O fato é o seguinte: o Hegel, desde a época de Berna, desde 1793 e 4, ele vem se ocupando com o cristianismo, com a ideia de religião do povo, uma certa perspectiva até russoniana, do Rousseau, né? Tem o texto sobre a positividade da religião cristã, tem o antigo programa que se insere nesse caminho, tem os esboços sobre a religião de 97, e tudo isso de alguma maneira se encaminha para o espírito do cristianismo e seu destino, que é uma obra de 798 e 800, né? Então são 4 ou 5 anos aí ocupados com essa questão do cristianismo, né? Da moralidade. Existe inclusive um texto que alguns duvidaram a autoria, se é de Hegel ou não, que é o texto A Vida de Jesus, né? Que também nas obras completas das Urcas nem foi mais editado, né? Então é um texto bastante complexo, né? Que também se coloca nesse percurso, né? Então são fragmentos, são anotações, observações em torno dessa questão da religião e do amor, né? Que então nós vamos acompanhar agora, a partir de agora, que é propriamente agora nós vamos estar entrando, nós vamos nos defrontar com o texto de Hegel. Então essas duas aulas, a aula anterior e a de hoje até agora, foi esse ambiente todo, e isso é o Hegel. O Hegel recebia muito, né? E, enfim, outros eram mais ágeis, os Schelling, né, mais rápidos até, né? Alguns diriam rápidos demais, né? Depois, enfim, em 1800, o Hegel, digamos, tem aquela indicação, em 1906, ao Schelling, né? Na fenomenologia do espírito, né? Então, enfim, o Hegel, e também tem essa questão de que o Hegel, a filosofia
não é a preocupação única, como eu já disse na aula passada, mas desde a primeira aula, aliás, mas ele tinha interesses pela religião, pela história e assim por diante, né? E isso é o que marca esses textos, né? Se a gente começar com esse texto sobre a positividade da religião cristã, que é de 795, 96, também é preciso observar, antes de mais nada, já disse antes isso, essa questão do cristianismo, do judaísmo no Hegel, né? Aqui, obviamente, não são interpretações teológicas, no sentido de uma ciência da religião, né? Mas há interesses, quer dizer, isso se a gente tomar o conceito de teologia no sentido estrito, né? Mas é preciso também saber o que era teologia na época, né? Não havia tanta essa separação, teologia, filosofia, racionalidade, mas o fato é que essa incursão do Hegel pela Bíblia, assim por diante, ela é feita tendo em vista um horizonte moral kantiano e ela é feita a partir dessas perspectivas da unificação, de denunciar a cisão do ponto de vista histórico já, né? Então não se trata aqui de leituras, digamos, corretas, e também pode-se dizer que também não são incorretas, né? Porque de alguma maneira são expressões de uma certa tradição que vinha se colocando, né? E inclusive de uma certa repressão embutida na religião e de alguma maneira uma identificação da religião com o antigo regime e a questão de apresentar a religião a partir do princípio da liberdade. Porque essa questão da religião no Hegel, é preciso ver que o Hegel depois tem uma filosofia da religião e ela ocupa um momento essencial na formação do espírito humano, né? Então, essas observações são importantes, né? Mas o fato é que nesse texto, a positividade da religião cristã, de 795-96, Hegel se dedica a investigar o modo como a proposta de Jesus de introduzir a moralidade e a virtude na religião se tornou uma religião positiva. Ou seja, como foi possível que a religião da virtude se transformou em seita. A positividade da religião cristã é tida como uma certa decadência, pois com ela se teria perdido o impulso originário da doutrina de Jesus, que era uma doutrina religiosa pautada no sentimento do dever emanando do próprio coração. O desejo de expansão, promovido inicialmente pelos apóstolos, depois pelos discípulos de Jesus, fizeram da religião cristã uma seita positiva. E aí a expressão positividade, né, ela é ligada a um certo engessamento, né, da doutrina cristã, né? Jesus mesmo se colocou contra a religião judaica porque ela estava calcada numa legalidade, num conjunto de preceitos e leis fixas, contra as quais Jesus queria novamente despertar nos homens o sentido pela moralidade. E aí, aqui, a noção de positividade, ela é ligada à história da religião, né? Nós vamos ver depois, nos outros esboços, que essa noção de positividade, ao mesmo tempo, exprime uma atitude de tentar unificar o que não pode unificar, que é o problema do Kant. O Kant, dos postulados, né? De alguma maneira, a positividade é uma expressão dos postulados, né? Pode-se dizer assim, né? Então, o Hegel, ele então investiga a vida de Jesus, né? E Jesus, por incrível que pareça, para Nietzsche iria ficar, digamos, escandalizado com isso, mas na época se transitava do grego para o cristão sem problemas, né? O Jesus é um tipo de Sócrates, né? Só que num outro contexto, né? Sócrates está em Atenas, Jesus está num outro lugar, né?
mas eles são, digamos, os mensageiros da moralidade kantiana, da autonomia, né? É um pouco isso que o Hegel vai identificar neles, né? E o Hölderlin também, o Hölderlin vai mais longe, ele vai comparar o Jesus a Dioniso, né? É o oposto do que o Nietzsche vai fazer, né? Então, no pão e vinho, né? No hino, pão e vinho. Então, Hegel investiga esse percurso de Jesus e considera que o intento de Jesus não obteve êxito. Eu cito aqui um trecho, a edição alemã, página 139, da Durkheim. Libertado das leis positivas, que a posição da moralidade deveria substituir, a razão, colocada em liberdade, poderia agora seguir seus próprios mandamentos. Mas muito jovem, muito inexperiente para seguir seus próprios mandamentos, sem conhecer o gozo da liberdade propriamente alcançada, lançou-se sobre ela novamente o jugo de fórmulas. Então essa ideia de Jesus que leva a moralidade, quando ele prega aqui e ali, enfim, o Hegel se dá o trabalho de passar por todos esses principais episódios, né, da Bíblia, da atuação de Jesus, e sempre mostrando que Jesus queria que as pessoas percebessem a moralidade nelas mesmas e não se ativessem apenas a regras, a elementos estranhos na religião, né? Então, a fé propagada por Jesus tornou-se uma fé positiva, isto é, como diz Hegel, um tal sistema de proposições religiosas que para nós deve, por isso, ter verdade, porque nos é colocado como um mandamento por uma autoridade a qual não podemos nos eximir em nossa crença de nos submetermos a ela. Então, o que aconteceu foi uma transformação dessa doutrina em autoridade, né? Que o Hegel aqui fala na positividade, né? Um trecho que é bastante interessante, que exprime o que vem a ser essa fé positiva, que é um tal sistema de enunciados religiosos, né? Que simplesmente tem para nós verdade porque nos é imposto como autoridade. Quer dizer, é verdade porque a autoridade coloca, né? E nós temos que submeter a nossa crença a essa autoridade, diz Hegel, né? Nesse conceito, pela primeira vez, surge um sistema de enunciados religiosos e de verdades, né? E que tem que ser examinadas, tem que ser tomadas como verdade, sem que nós possamos examiná-las enquanto tais, né? E assim vai, né? Isso é o primeiro adendo ao texto sobre a positividade positividade da religião cristã. Enfim, isso aí são páginas e páginas que não é o caso aqui de explorar, né? Enfim, então esse é o texto anterior, né? Aí nós vamos então agora para os esboços sobre religião e amor que eu deixei no Xerox, a cópia da tradução espanhola do Ripalda, dos escritos sobre juventude. Esboços sobre religião e amor, 797-98. Eu vou fazer uma interpretação desses esboços, deixando o fragmento do amor para o fim, já que foi feita uma nova edição e tem esses dois fragmentos, né, e dá para, de alguma maneira, perceber que o amor é meio que um ponto final, né, desse percurso da moralidade, pela crença e pela ideia de uma nova religião, né? O amor é, no caso, um conceito-chave, né? Mas o primeiro item aqui é
intitulado Moralidade, Amor, Religião, né? Então, o Hegel, nesse item, ele se coloca justamente de novo contra essa instância positiva que se apresenta como objetiva sobre o subjetivo e não permite que o conceito de moralidade enquanto unidade prática possa ter espaço. Então, a positividade aqui é aquilo que se coloca como objetiva sobre o subjetivo e oprime o subjetivo, né? Se chama positiva uma fé na qual o prático existe teoreticamente, em la qual o originalmente subjetivo existe unicamente como algo objetivo. O que é esse prático que existe teoricamente? É o prático que seria a expressão da liberdade, mas na verdade é uma expressão de uma dependência. Ou seja, o que deveria ser prático se impõe como teoria, como um dado. O que é o dado, o teórico aqui? Se a gente lembrar do Kant, da filosofia do conhecimento, nós estamos submetidos a um dado. E no caso, o que ocorre é que esse prático, que deveria ser um ato de liberdade e, portanto, ser sempre possível de ser examinado pela liberdade, se apresenta como um fato dado, da natureza, por assim dizer, né? Então, isso é a expressão da positividade. Positivo é isso, né? É o prático que tem áreas de teórico. E, portanto, tira o elemento original da liberdade do homem, né? E aí não há mais nenhuma determinação, não há mais nenhum espaço para que o eu determine. O eu submerge, o eu desaparece, né? E isso é, obviamente, um problema na época, né? Quando o eu desaparece, quando o eu, a subjetividade, sucumbe, né? Então, Hegel define o que é positivo como sendo uma determinação prática que se apresenta como teórica, no sentido de que o que é originariamente subjetivo é apenas apresentado como objetivo, como algo que nos determina, mas não deixa espaço para os sujeitos se determinar e determinar. E aí, isso ele entende que foi o destino de Jesus, né? Jesus teria querido que não se ficasse preso nas fórmulas, né? Mas se entendesse o espírito, digamos assim, por trás dessas fórmulas, de modo que cada um deveria examinar livremente, né? Essa verdade, né? E isso então coloca uma oposição entre o que é a moralidade e o objetivo, como continua aqui no texto, né? Mas o Hegel então acrescenta: a essência do eu prático consiste no ultrapassar da atividade ideal por sobre o real, e na exigência de que a atitude objetiva seja igual à atividade infinita. Assim, a crença prática é uma crença naquele ideal. Só que esse ideal não pode ser positivo, no sentido de uma opressão do objetivo sobre o subjetivo, e que desconsidera a atividade do eu, as ações que reconhecemos como sendo ações de um ser livre. Ou seja, nessas primeiras duas páginas, né, que constituem o item moralidade, amor e religião, o que a gente nota é basicamente uma incompatibilidade entre o modo como a religião cristã quer afirmar positivamente a fé e a moralidade, por meio de uma imposição do eu e a defesa que Hegel faz de uma moralidade livre, autônoma, desde a afirmação da essência do eu. Ou seja, aqui a gente ainda tem, em grande medida, um certo kantismo, né? Presente nessas páginas do eu prático, né? Como a gente vê alguns trechos, né?
na página 240, o conceito moral positivo é capaz de prever o caráter da positividade, se a atividade que expressa chega a ser desenvolvida por ele mesmo, sujeito mesmo, adquirindo assim uma força própria. E o que ocorre é essa instância de um mundo dado e um mundo da subjetividade que não se encontram, né? E a consequência é que uma outra, você tira não só, digamos, a liberdade, mas como diz o Hegel também, é preciso renunciar à fantasia, né? Se pretende que na intuição não se dê uma totalidade, que a faculdade cognitiva deve renunciar à fantasia. Aí há também já uma presença da Grécia, né? A Grécia como um certo ideal, uma alternativa de uma religião, isso está de acordo com Hölderlin, em que os indivíduos são livres, né? O Hegel fala, se pretende que a ação, a causa, seja algo desconhecida, ao passo que a natureza do eu prático consiste em transcender do real por parte da atividade ideal e a exigência de que a atividade objetiva seja equivalente com a atividade infinita, né? E aí tem toda uma referência aos milagres, né? Todos essas digamos, caminhos, né, de afirmar a fé no cristianismo que o Hegel aqui considera como uma imposição, como uma dominação à atividade livre, né? Enfim, esse então é o primeiro trecho. Vamos fazer um intervalo, depois a gente continua. Professor, na aula passada foi falado que segundo